Oi pessoal, tudo bem? Fazia um bom tempo que eu não trazia dicas de escrita voltada à ortografia, então hoje eu vou falar sobre as palavras homófonas. Homófonas são as palavras que têm o mesmo som, a mesma pronúncia, mas a escrita e os significados são diferentes. Antes de eu continuar, já vou pedir para você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e também deixe o seu like. Então essas palavras causam às vezes dúvida na hora de escrever, porque quando a gente fala, ok, tudo certo, mas na escrita ou a gente fica em dúvida ou acaba nem percebendo que existe mais de uma forma de se escrever a palavra. E aí pode ser que num contexto não comprometa o significado, mas dependendo do tipo de texto que você estiver escrevendo, uma redação, um artigo, pode comprometer o seu trabalho. Então eu separei 5 grupos de palavras para tirar de uma vez por todas a dúvida. A primeira é traz, que pode ser escrita com acento agudo no A e a letra S. Nesse caso, ela tem sentido de advérbio ou preposição, mas eu não vou focar nessa parte tão assim de gramática, tão técnica. O mais importante é entender o significado da palavra e em que situação você vai usar. Então, nesse sentido, traz é a parte posterior e você pode utilizar também a forma atrás. Então, ela está atrás de mim. E de outra maneira, você pode utilizar com a preposição de ou por. Então, ela geralmente é utilizada dessa forma. Então, eles estão por trás do projeto, por exemplo. E eu gosto de utilizar um exemplo não tão conhecido. Quer dizer, se você tem mais ou menos a minha idade, assistia MTV na década de 90, gostava de boy band, então faça a associação com os garotos da rua de trás. De trás, entendeu? Ai, gente, sou cheia de piadas sem graça, é coisa da idade. Se você não entendeu nada, então o termo, a expressão os garotos da rua de trás é a tradução de Backstreet Boys. E tem a forma traz, sem acento agudo e com a letra Z. Nesse caso é o verbo trazer conjugado na terceira pessoa do singular, então ele traz os livros, ou na segunda pessoa do modo imperativo, no singular. Traz tu os livros. Tipo uma ordem mesmo. Próximo grupo de palavras é acento e ela pode ser escrita com a letra C e nesse caso significa o acento gráfico, então acento agudo, acento grave. Pode ter ainda o sentido de ênfase ou sotaque também. E tem a forma acento com 2 S's, que é o lugar onde a gente se senta, ou ainda pode ter o significado de anotar alguma coisa, ou tomar assento. Ah, vale uma dica muito boa, sempre que tiver dúvida, tenta fazer uma associação, que nem a palavra traz, trazer, quando é verbo. Com a palavra acento, tenta se lembrar de acentuação quando for com C, e quando a palavra for com 2 S's, lembre-se de sentar, do verbo sentar-se. Quando a gente faz associação, fica mais fácil de aprender a palavra e não ter dúvida na hora de escrever. Próxima palavra é taxar e ela pode ser escrita com a letra X e nesse sentido significa cobrar um imposto. Ou seja, faça a associação com a palavra taxa. Então, como exemplo, no momento desta gravação, os livros correm o risco de perderem a isenção do imposto, então eles vão ser taxados. Ou seja, o governo quer taxar os livros. E existe ainda a palavra taxar com CH. Nesse caso é qualificar alguém, criticar ou até desaprovar. Então, quando uma pessoa é taxada de crítica, de chata, por exemplo, esse taxar é com CH. Próxima palavra é hesitar e quando escrita com a letra E e X, ela tem o significado de ter um bom resultado. Então você pode associar com a palavra êxito. Eu via muito isso no computador, quando, por exemplo, eu tinha que transferir algum arquivo. Eu não reparei se ainda acontece isso, se ainda é utilizada a palavra, mas eu lembro que aparecia a frase: os arquivos foram transferidos com êxito. Então ali quer dizer que a tarefa foi concluída com sucesso. Então hesitar tem esse significado e eu não vejo que é muito comum utilizarem o verbo hesitar, eu vejo mais êxito. E existe também hesitar escrito com H e a letra S. Essa forma eu vejo com muito
muito mais frequência. E hesitar significa insegurança, incerteza. Então a gente vê muito essa palavra no seguinte contexto: se você tiver algum problema com o projeto, não hesite em me ligar. Ou seja, não tenha medo, não tenha insegurança, não tenha dúvida de me ligar. Pode me ligar com certeza. Então é isso que a pessoa quer dizer quando ela diz a você para não hesitar. E o último grupo de palavras é um trio que também causa muita dúvida. Eu estou falando de cessão. Então a primeira forma é escrita com C e 2 S's, e nesse sentido significa o ato de ceder. Desse grupo é a única com a letra C. Então cessão a gente vai utilizar quando, por exemplo, uma pessoa, uma instituição, um governo vai transferir os seus bens, vai transferir um imóvel, um terreno para uma outra pessoa, instituição, enfim. Então se alguém ceder um bem, qualquer coisa, é uma cessão. A outra forma é com a letra S e C cedilha, e nesse caso significa divisão, repartição. Por isso é muito utilizado em lojas, por exemplo. Então, no supermercado, a gente tem a seção de frutas, de produtos de higiene, de laticínios, e pode ser utilizado também numa empresa. Então, na área administrativa, pode ter a seção de contabilidade, a seção de recursos humanos, seção de finanças, enfim. É só para dar um exemplo de como a palavra é utilizada no sentido de divisão e repartição. E a última seção é escrita com S e também 2 S's no meio da palavra. Nesse caso, a gente utiliza no sentido de período, de evento. Por isso é muito comum a gente utilizar a palavra no sentido de cinema. Então, eu vou ao cinema e quero assistir a sessão das 10. Quantas sessões tem o filme que eu quero ver? Então, a gente vai utilizar nesse contexto, ou ainda quando a Câmara dos Vereadores, a Câmara dos Deputados, quando realizam a sessão ordinária, extraordinária, enfim. Então, é aquele período, um evento. E tem um velho exemplo, um clássico, que é a sessão da tarde, que ainda passa na TV. Pode reparar como é escrita a palavra. Bom, pessoal, espero que essas dicas tenham ajudado você. Se ainda tiver dúvidas, se você se lembrar de outras palavras, deixa aqui nos comentários para eu poder trazer num vídeo novo. Eu terminei com um trio de palavras, mas tem um grupo que causa muita dúvida, que são os porquês, mas eu tenho um vídeo só falando disso. Você pode clicar aqui no card para assistir. Aproveite também e compartilhe este vídeo com os seus amigos para que mais pessoas aprimorem a escrita, conheçam as dicas. E por hoje é só. Até a próxima!